Então hoje nós vamos começar aí com a introdução ao Pentateuco, né? E aí a introdução a Gênesis, e vamos falar um pouco sobre esses escritos. Antes de entrar propriamente no livro, vamos fazer o uso da Bíblia e vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Atos capítulo 7, e o versículo é o 22. É um texto bem interessante, onde Estevão vai fazer a narrativa do Velho Testamento, mas nós vamos só falar do primeiro versículo. Atos capítulo 7, e o versículo 22, que diz assim, o versículo 22: E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. O 23: Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E aí você sabe o que aconteceu, qual foi o trajeto, qual foi a conclusão aí dessa formação posterior aí à formação de Moisés, o que vem acontecer. Lembrando que nós temos sempre falado que Deus ele tem um cuidado para quem dedica as coisas dele. Deus tinha um povo para ser liberto e Deus precisava de um líder. Só que Deus, ele é um Deus que capacita, mas como que ele capacita? Ele te leva a lugares onde você vai se aperfeiçoar, onde você vai se preparar para tal obra. Então a forma de Deus capacitar foi o que? Deus precisava de um líder, e um líder poderoso. O versículo 22 diz o que? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso. Essa palavra poderoso aqui ela é muito importante, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos incentiva a estudar. E aí o que o próprio Jesus vai dizer? E conhecereis a verdade vos libertará. Então ninguém oprime quem tem a verdade, ninguém cativa, ninguém prende quem tem a verdade. Ou seja, você pode estar, assim como Estevão, ao narrar a história de Moisés, Estevão ele estava falando de algo que ele tinha convicção que ele era livre, ele sabia do que ele estava falando. Então isso é sabedoria, e a sabedoria nos torna poderoso, a sabedoria é libertador. E Moisés, Deus preparou Moisés, todo o trajeto de Moisés, houve uma perseguição, tudo isso tem a mão de Deus. Teve que haver ali uma perseguição para Moisés não ser criado pelos próprios pais, para Moisés ir para uma faculdade elevada, ou seja, que é lugar mais estruturado, se tratando de educação e de todas as outras coisas do que um palácio, né? Onde perto do faraó, perto do rei de uma nação. Então Deus arrumou um jeito de colocar um escravo, né, na casa dele, no palácio, para crescer ali como um filho e ter todos os direitos ali que os demais, e sendo ali preparado para uma grande obra, assim como Moisés foi preparado. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos entrando aí no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, onde trata aí a história do povo hebreu, a história de Jesus, a história da Bíblia e a história de Israel propriamente dito falando. E Deus levantou um homem cujo ninguém tinha ou ninguém esperava nada, mas Deus, quando ele quer fazer, ele causa situações, ele cria situações para nos elevar. O interessante é que todas as coisas anteriores já eram o caminho para Deus exaltar a Moisés da forma que ele foi grande. A Bíblia fala que Moisés foi poderoso, e é fácil de entender que homem poderoso igual Moisés, que fazia o que Moisés fez, na Bíblia
não teve pessoas que fez tanto milagre igual Moisés. Não existe. Se você for olhar, o camarada que nas mãos dele praticamente tinha poder ali, porque Deus falava com ele e ele fazia. Então isso é coisa sobrenatural. Quem passa perto aí um pouco falando de homens vai ser aí Elias, né? Mas os feitos de Moisés é de admirar muito mais do que os outros. Então nossa introdução aí ao Pentateuco, nós vamos começar falando aí da história de Gênesis, lembrando que Gênesis ele está incluso no Pentateuco. Como já é sabido de nós, o Pentateuco ele não é uma palavra hebraica, ele é uma palavra grega que quer dizer, tem tudo a ver com Pentecoste, né? Então, ou seja, para ver, no início da Bíblia já existiu o Pentateuco, que penta quer dizer 5 e teuco rolos, então, ou seja, 5 rolos. Então, quando se trata de Pentateuco, dos 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia. É interessante a gente saber também, eu só vou ler o que realmente é a palavra Pentateuco, como já disse que é penta 5, né, de rolos, volume ou livro, daí o significado de obra de 5 tomos ou livros. O nome se originou com a famosa primeira tradução do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ou no caso aí que nós aprendemos, os 70 tradutores, 70 dias, feita ao hebraico para o grego, no 3º século antes de Cristo. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Há quem diga que não foi Moisés, e sim pode ter sido mosaico, ou cada pessoa possa ter contribuído para escrever isso aí, mas a maioria dos eruditos e diversas outras provas deixa claro que foi Moisés quem o escreveu. Para nós iniciar isso aí, a Bíblia dos Hebreus é diferente da nossa. A Bíblia deles não contém aí o Novo Testamento como a nossa. Então a Bíblia deles é formada aí, lembrando que quando se trata de Torá, as pessoas já pensam que ela está falando da Bíblia dos Hebreus. A Torá ela não é a Bíblia dos Hebreus, ela é apenas o Pentateuco. A Torá é a composição ali dos 5 primeiros livros. Então a Torá ela é composta pelo Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, que na Torá fica como, deixa eu dar uma separada aqui, ela fica Bereshit, né, que no caso é o começo, depois tem Shemot, que é Êxodo, depois Vaikra, que é Levítico, e Bani de Bar, Número, e Deravim, Deuteronômio. Essa é a composição da Torá. Aí a Bíblia, para ser preciso, a Bíblia dos judeus seria aí o Tanakh, né? O Tanakh ele é composto aí pela Torá, que é o Pentateuco, que vai esses 5 livros que nós falamos aqui. Aí vai o Nevi'im, que é profetas, todos os profetas, e aí o Ketuvim, que é os escritos, né? Então aí é a Bíblia dos Hebreus, é o Tanakh. Aí tem outras coisas também, que aí eu não vou entrar em detalhe agora, que tem o Talmud, tem diversos outros escritos dos Hebreus também, mas a Bíblia hebraica é o Tanakh. Tanakh é a Bíblia hebraica. Então a Torá é só uma parte da Bíblia dos Hebreus, assim como Nevi'im e Ketuvim, que é profetas e escritos. E aí tem os Salmos e etc, né? Que Salmos é conhecido para nós como os cânticos, os louvores,
e incluso aí também no Tanakh, na Bíblia dos Hebreus. Depois eu até mando, acho que eu mando lá no grupo lá, a composição aí da Bíblia hebraica, quais os livros que tem ali, compondo ali toda a Bíblia hebraica. Na introdução aí, todo obreiro que queira se aprofundar no estudo da palavra de Deus, esse aqui é um conteúdo interessantíssimo, né, para a pessoa dedicar, mergulhar nesse assunto. Nós estudaremos agora os primeiros livros da Bíblia, né, conhecido como Pentateuco, estabelecendo aí uma cronologia histórica confiável, uma cronologia bíblica histórica e confiável. Lembrando que, se tratando da cronologia do Cronos, né, que é o tempo do homem, que o tempo de Deus é diferente do nosso, se tratando do tempo, aí possa ser que há alguma divergência, ela não pode aí, alguém escreveu algo que não confere precisamente, mas o fato, isso não nega a historicidade, o fato de tudo ter acontecido. Alguém possa ter errado aí no cálculo aí da datação, mas é coisa mínima que não tira o valor do acontecido. As datas de acontecimentos paralelos da história foram importantes para estabelecer a veracidade da Escritura. Aí nós temos os métodos utilizados para a medição dos acontecimentos bíblicos. Já tem no livro de vocês. Vários métodos são utilizados pelos pesquisadores bíblicos para estabelecer uma cronologia bíblica. E um deles é o de comparar documentos antigos com os documentos bíblicos. Hoje as pessoas utilizam muito aí da arqueologia para provar partes bíblicas. Eu até falei isso já em aulas, em módulos anteriores, que nós não precisamos de nenhuma prova arqueológica para nós crer na Bíblia, como a inerrante e infalível palavra de Deus. Graças a Deus nós não temos essa necessidade, até porque Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurado aquele que não precisa ver a crer. Só que o interessante, ela ajuda no evangelismo? Ajuda, é bacana. Tem pessoas que querem acreditar, mas não conseguem. Aí pega e vê uma prova arqueológica, rapaz, realmente. Se libertar, abrir isso mesmo, para clarear a mente de quem está sendo iludido por seitas. Bem pensado, bem colocado. É interessante mesmo para ser libertadores. Assim como pessoas que querem crer, mas não conseguem crer por falta de prova, acha, e assim também acaba sendo salvo igual a todo salvo. Só que é mais feliz quem não precisa escorar nenhuma prova para acreditar. Nós cremos por fé e não por vista. Mas se nós pudermos buscar na história provas, que tem muitas e não são poucas, isso é melhor ainda. As datas às vezes são conflitantes. Não existe registro na história do nome do faraó dos dias do Êxodo. Por exemplo, aí não tem nome aí do faraó. Nos registros de Tiglat-Pileser da Síria consta que o templo construído de saciedade que deteriorou por mais de 641 anos. Outra data interessante é a estabelecida por Salomão em 1 de Reis, capítulo 6:1, que afirma haver passado 480 anos entre Êxodo e o templo. Isso indica que o êxodo se deu no ano de 1446 antes de Cristo. Toda uma história que o cuidado aqui de mostrar todo um trajeto aqui antes de entrar no êxodo, antes de entrar em Gênesis. A data de 430 anos referida na Bíblia
entre Abraão e a saída do povo de Israel do Egito não conflita com Gênesis 12 e 13. Então, possa ser, como eu já disse, que você vai ver aí algumas datas que não confere, mas o fato ele é inquestionável. Não tem como questionar a existência, o trabalho de Deus na história. Para alguns comentaristas, o período de 430 anos é contado a partir da chamada de Abraão a Ur da Caldeia. Mais na frente tem a parte B. Isso aqui é só um resumo da introdução aí, para nós entrarmos propriamente aí na história de Gênesis. Patriarcas pré-diluvianos, as datas do dilúvio, Gênesis capítulo 5. Aí os pré-diluvianos seriam Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, né? Tem o tempo que ele nasceu, o ano em que nasceu, o tempo antes de Cristo. No caso de Adão foi 4.000 anos e 4 antes de Cristo. Aí veio, fala. Eu tenho dificuldade de me apegar nisso aí. Porque se você for observar, né, pelos desafios históricos, bíblicos, as coisas que foram achadas, boa datação. Não tem. Por exemplo, a data marcada aqui, ó, de Adão até Cristo, 4.004 anos. Aí você calcula aí, vamos jogando muito. Se você jogasse 5.000 anos, que é a data que eu calculo da Terra, da existência humana, né? A Terra, igual eu já disse, que dali do capítulo 1 ao capítulo 2, possa ser que tenha esse período aí de milhões e milhões de anos, possa ser, porque Pedro dá a entender isso aí na sua carta, mas a existência dos animais vai ser no sexto dia. Então, por isso que eu calculo a existência da humanidade 10.000 anos. Assim, estourando muito assim, eu calculo uma média disso aí. Que aí vai dar uns 5 até lá, e de Cristo até nós aqui, calcula aí, mas assim, já ultrapassando mesmo, já para não ter conversa. Aí eu calculei uns 10.000 anos, mais milhões e milhões e milhões de anos, é contraditório. Ainda que os dias da criação tivessem sido 1.000 anos, assim como Pedro escreve também, que eu não acredito que foram 7.000 anos para criar, porque isso aí, embora não faz diferença para Deus, eu falo que não faz diferença no sentido assim, para Deus esperar 8 horas no dia e esperar 1.000 anos, para ele dar na mesma. Então não faz diferença. Às vezes eu falo que não faz diferença, a pessoa pensa que é só no poder dele de criar, mas não é no poder dele que eu estou falando, é na paciência de esperar ali. Por exemplo, eu vou criar aqui em 1.000 anos um dia, mas aqueles 1.000 anos ali para Deus vai passar como se fosse um minuto, vai passar como se fosse um dia. Então, para Deus eu não teria dificuldade nenhuma. Porém, eu não creio que foram 7.000 anos, ainda que fosse. Então hoje a gente, como você viu aqui, ainda que fosse, não chegaria a 15 anos, não daria isso tudo. Então eu não creio nisso aí. E aí é que entra aí as confusões sobre os fósseis aí, entre aspas, encontrados milhões e milhões de anos. Então 5.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, 6.000 anos, beleza. Encontrou, mas passou disso aí, eu não acredito muito nisso aí, nessa defesa aí não. Aí teve Jared, né, a datação aí, e a datação só vai diminuindo até Cristo. A data ela é regressiva, né? Porque Cristo ele veio na plenitude dos tempos, então, ou seja, ali é meio que zero tudo, né?
Zera, ou seja, começa agora. A partir de agora que vai valer de verdade. Agora que começa a história humana. Aí tem Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e o dilúvio, né? E Noé aí 2000, quase 3.000 anos. O período pré-patriarcal, que vai de 2.900 anos a 2.000 antes de Cristo. Então olha, essa numeração aqui é a numeração em qual que dá para confiar que é de acordo com a Bíblia. E se tem uma coisa que nós somos fiéis, é na crença na Bíblia. Se a Bíblia diz, nós não vamos questionar. Ou seja, nós temos a Bíblia como referência. Aí vem uma pessoa com conteúdos extra-bíblicos, fora da Bíblia, e quer bater o pé. Então, ou seja, a pessoa fica com a crença dela, a gente fica com a nossa. Dentro da civilização suméria é quem surgiram os patriarcas. Nesse período, 300 anos antes de Moisés, Hammurabi criou leis de saúde, leis sociais que regiam o seu império na Babilônia. Isso aqui é o tempo aí da Suméria, em 2139 a.C. A origem do idioma hebreu. Eu tenho até um vídeo sobre isso aí. Tem uma ideia defendida no livro aqui, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma crença também quando se trata do idioma primitivo. O hebraico é um idioma semita. A palavra semita vem de Sem, né, um dos filhos de Noé. É muito comum a gente ver aí, se trata nem do antissemita, o pessoal que é contra os hebreus. E ancestrais dos assírios, arameus, hebreus e outros povos que falavam idiomas semelhantes. O hebraico é apenas um dos muitos idiomas correlatos cuja origem está no Crescente Fértil, aquele pedaço de terra onde estão os rios Tigre e Eufrates, que vai do sul de Ur até a Síria. Leis anterior ao Sinai. Se tratando aí do idioma, mais na frente nós vamos falar um pouquinho da torre, da confusão, aí eu falo sobre os idiomas. Algumas leis, sem dúvida, tornaram-se conhecidas da humanidade pelo próprio Deus. Aí tem os exemplos aí. A lei quanto ao local de adoração, isso é antes da lei que Deus decretou lá para Moisés. A lei da oferenda. Aí nós vamos ver outras leis aí também. 800 anos antes de Moisés, essas leis governavam os povos que viviam na região do Golfo Pérsico até o Mar Cáspio, da Pérsia Mediterrânea. Um fato interessantíssimo que o pessoal hoje quer usar para roubar a Deus até, é a questão do dízimo. Falar que o dízimo era para os hebreus, né, no tempo da lei, só que nós lendo a Bíblia, vendo que o dízimo ele é antes de Moisés. O dízimo, né, foi lá desde Abraão, olha, quantos anos antes de Moisés. E fora o tempo aí da morte de Abraão, Abraão já tinha ouvido falar que o povo de Deus ia ficar 400 anos, mais de 400 anos cativo. E tudo isso passou quando Abraão viveu e ele já devolveu o dízimo a Melquisedeque. Hammurabi chama suas leis de juízo e de retidão, mas algumas de suas leis, no entanto, são injustas, comparadas com as leis de Deus, com a demonstração de um quadro. Aí o quadro tem aí a acusação, a punição da lei de Deus. Se a pessoa for fraudulenta, ela tem que devolver em dobro. Êxodo capítulo 22. Na lei de Hammurabi é morte. Isso era muito radical. Na questão de furto, na lei, né, Êxodo capítulo 22, teria que devolver em dobro. Na punição de Hammurabi, morte também.
Acolher escravo, não há culpa, Deuteronômio 23 e 15. Narra Hammurabi, morte. Maltratar um escravo, liberdade do escravo, Êxodo 21. Já o mestre responsável é recompensado. Já na lei de Hammurabi, a pessoa que maltratava um escravo era recompensada. A acusação de ferir uma pessoa rica, a mesma punição, ou seja, olho por olho, nessa época aí, né? Dente por dente. A mesma punição ao que feriu na de Hammurabi. Ferir uma pessoa pobre, aí já muda. Quem feriu será ferido da mesma forma, na lei da mosaica aí. Já na outra lá, a multa é uma mina de prata. Ferir a morte a filha de um homem. Cada caso será julgado de acordo com a Bíblia, ou mérito. Já na parte de Hammurabi, a morte ao que feriu uma filha de um pobre, aí já não é a mesma coisa. Então é muita injustiça aí, como eles usavam como juízo, mas aí aqui tinha muita coisa injusta. As leis de Hammurabi são vistas atuando em Gênesis da seguinte instância: a adoção que permitia que Eliezer fosse herdeiro, né? Quando Abraão se desesperou e pensou em até colocar Eliezer como seu herdeiro, e Deus fala para ele que Deus ia ser um filho gerado dele. A entrega de Agar a Abraão, tudo parte da lei de Hammurabi, tudo prática que eles tinham, as leis da época lá. Labão praticava bastante também a conformidade com a lei de que a pessoa deveria morrer. No caso ali, Jacó estava saindo como escravo de Labão. E aí, o que vai acontecer? Jacó vai fugir. Jacó está sendo injustiçado e vai fugir. Pela lei de Hammurabi aqui, o correto era a morte de Jacó. Só que nós sabemos que Deus era com Jacó. Ameaça feita por Judá a sua nora, quando Judá quis passar a perna em sua nora, era tudo seguindo aí as leis de Hammurabi. A porção especial com Jacó deu ao filho favorito também o direito da primogenitura aí de Rubem, ou seja, mudar o direito. Aí tem outras coisas, o lugar de adoração, sacrifício, puro, impuro. Aí tem diversas outras coisas também. Tem uma lista aí, ó, do que é parecido com a lei de Hammurabi. O Império Pré-Patriarcal. Depois do dilúvio aí, aqui já é partindo do dilúvio, o período patriarcal, aí tem o pré e aqui o patriarcal. Aí no pré-patriarcal, Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel. O que acontece? Esse poderoso caçador diante do Senhor aqui, não é que ele servia ou fazia a vontade de Deus, não, tá? Isso aqui é a mesma coisa ele era totalmente contra o Senhor. Nas mesmas referências que se faz aos reis, né, quando Deus levantou e esse rei andou distante de Deus, assim foi Nimrod. A história de Nimrod, se a gente for se aprofundar aí e pesquisar, é interessante que foi praticamente aqui o início da idolatria, foi o início aqui a suposta esposa de Nimrod, que era também sua mãe, era uma bagunça. Aqui começa aqui a tal da idolatria pela Samiramis aqui, que é a famosa aquela estátua lá francesa, que hoje é mais conhecida nos Estados Unidos, por eles ter presenteado os Estados Unidos, e é conhecido como a Estátua da Liberdade, né? Se você for olhar aí as notas, o real tem também uma imagem da suposta esposa aí de Nimrod. Olha para você ver o trajeto que deu. Aí tem toda uma história aí extra bíblica que é interessante saber para a gente entender do que se trata.
Aí vem o período patriarcal, né, que ao estudar o Antigo Testamento, você observa que os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis tratam da história universal, né, criação de tudo e o surgimento das nações. E são mencionadas as nações mais próximas do Oriente Médio, ficando de fora a civilização como China e outros povos. A cronologia do Antigo Testamento começa exatamente em Gênesis 11, 27, com os antepassados de Abraão. A partir do capítulo 12 se inicia a história do povo hebreu, especialmente de Abraão. Essa questão de poderoso diante do Senhor, ele foi o primeiro ser humano a escravizar a pessoa, o Nimrod. Ele foi a primeira pessoa a escravizar ao ser humano. E a partir dali, ele começou a ir totalmente contra as coisas, os planos de Deus, que os planos de Deus era povoar a terra. Haja vista, a terra era aí um continente único, era uma porção só, né, que se separava da terra. Aí que entra também muita curiosidade aí sobre esses fósseis pedrificados, né? Ali quando aconteceu ali o dilúvio, ali muitos animais foram pedrificados ali, era muita lama, imagina, aquele tanto de água subindo e cobrindo tudo, e aquilo, dependendo da situação, não entrava em decomposição, e ali aí acaba que ia olhar no interior ali, ainda tinha tecidos frescos ainda, né? Acabava achando, e aí as pessoas acabavam atribuindo aí a milhões e milhões de anos. Eu creio particularmente que, igual o hebraico, ele é de origem dos hebreus, um dos filhos dos netos de Noé. E eu acredito que a língua universal que existia, embora o livro aqui vai levar até para outro caminho, mas acredito que a língua universal era o hebraico, o aramaico, né? É a língua que eles falavam ali desde o início. Até porque nós estamos falando da criação de um Deus que criou uma nação que hoje é o xodó dele, ou sempre foi o xodó dele. Israel sempre será o bichinho de Deus, né? Então, a queridinha de Deus, Israel sempre será. Ela não é mais importante do que a igreja, mas é a nação escolhida por Deus. Então, se é a nação escolhida por Deus, qual é a dificuldade? Por que Deus ia criar um outro idioma para depois eles passarem por esse idioma? Então, não faz sentido. Então, eu acredito que o hebraico, o aramaico, a língua que eles utilizavam, era a língua universal, era uma língua única. E depois, na confusão aí, houve essas repartições de várias línguas. Aí tem aí a chamada de Abraão, né? E partiu sem saber para onde ir, e que a terra não estava mapeada, né? Ele não tinha aí a capacidade de saber precisamente para onde ia, porque a terra, nem papel aí eles tinha direito aí, né? Não estava modulando o papel aí, então essa questão geográfica era mais pelos astros. Onde o sol nasce, ali é o oriente, ali é onde o sol se põe. Então vamos seguir isso aqui. Se o sol não sair, a gente não tem como saber. Mais ou menos isso aí. Seja bem-vindo. Abraão de fato não sabia para onde ir, mas tinha opção racional. Aí ele saiu subindo ali o crescente fértil, que ele saiu ali meio que desorientado, mas dentro dele, quando ele aceitou a chamada, já tinha um norte, já tinha um caminho para ir. Porque quando Deus nos chama, a gente não precisa entender. A gente só tem que viver, só tem que obedecer, e aí nós vamos ter êxito. Abraão tinha já 75 anos de idade quando começou a peregrinação. Que Estevão ele faz um resumo
excelente aí da vida do Velho Testamento, né? Eu costumo dizer do Velho Testamento. Abraão deveria ter esse senso de direção que Deus colocou nele, por isso ele não sabia para onde estava indo, mas sabia qual caminho devia tomar. Mas a pessoa direcionada por Deus é o viver pela fé. Ela não sabe onde Deus vai levar ela, mas ela sabe que Deus tem algo para fazer naquele lugar. A história de Abraão pode ser estudada profundamente no livro de Gênesis e outros textos bíblicos, tanto como no Novo Testamento. Que é uma história bem contada, melhor do que aquela que Estevão contou da história de Abraão. Você quer saber tudo sobre a história de Abraão, você vai lá ler o que Estevão escreveu no capítulo 7. Aí tem Romanos capítulo 4, Gálatas 3, 4 também, Hebreus 11, né? Tudo, e Tiago também relata. E tem também outros livros também que você pode ter aí informações sobre esses acontecimentos. O papel de Moisés na formação das Escrituras. Deus queria revelar tudo por escrito, mas o povo judeu não tinha pessoas cultas na escrita e sabedoria. Foi por isso que Moisés foi preparado de maneira excelente para uma tarefa tão importante. É o que eu disse já no início, o preparamento de Elias. Já dei um exemplo aqui também sobre a questão de Deus. Ele vai trabalhar nas nossas vidas conforme o que nós oferecemos, conforme a nossa capacidade. Por exemplo, você é uma pessoa que quer ser um juiz, e aí você está estudando, você está cursando lá advocacia, você está fazendo, está se pós-graduando, você está indo atrás. Então Deus utiliza o que você faz, a sua dedicação, para te honrar. Agora tem pessoas que almejam coisas e não vão atrás. Deus precisava de um líder, então ele levou Moisés para o palácio, preparou Moisés e ele veio capacitado. Há pessoas que dizem que Moisés tinha dificuldade para falar. Ele diz, eu não creio nisso, eu não creio nada nessas teorias, que Moisés era camarada, até mesmo de língua pegada. Não creio. Deus, ele trabalha de forma perfeita. Não que ele não possa pegar uma pessoa com deficiência e usar, mas Deus precisa de um representante, Deus precisa de um líder. Ele vai pegar um líder defeituoso, um camarada que, até porque era até um cuidado que eles tinham, nós já aprendemos sobre isso aqui, que uma pessoa para representar um sacerdote, um rei, ele tinha que ser uma pessoa perfeita. E Moisés, ele tinha todas as condições. É tanto que quando ele foi achado, quando ele foi tirado das águas, a Bíblia deixa bem claro que ele era um menino perfeito, um menino que a filha de Faraó olhou para ele e se agradou. Poderia ter se agradado por vontade de Deus, sim, mas ali ela se agradou pela beleza da criança. E o mesmo caso acontece com Paulo. Deus pegou Paulo porque Paulo era o homem mais preparado para falar para nós, para os gentios, que Paulo ele é o apóstolo dos gentios. De todos os seguidores de Cristo, não tinha ninguém preparado igual Paulo. É claro que, se tratando das coisas de Deus, os discípulos de Jesus tinham argumento total para confrontar Paulo, porque estavam na direção do Espírito Santo. Porém, com o grau de intelectualidade humana falando ali, ninguém poderia bater Paulo. E Deus utilizou isso, olhou para Paulo e disse: esse rapaz aqui, ele vai ser muito útil na pregação do Evangelho para os gentios. Eu não vou nem usar ele aqui para os hebreus, vou usar ele para os gentios. A primeira referência escrita está em Êxodo 17:14, né? Nós estamos falando aí sobre o povo judeu que tinha
as suas cultas na escrita, a sabedoria aí de Moisés aí. A primeira referência da escrita está em Êxodo, quando falou de escrita a primeira vez. A ocasião que o Senhor mandou Moisés escrever a batalha contra os amalequitas, né? Num livro, provavelmente foi o Monte Siná, o lugar onde Deus revelou tudo a Moisés. Revelou o que, Isaú? Todos os acontecimentos. Moisés estava lá na criação? Não estava, foi tudo revelação de Deus a Moisés. O Pentateuco, esse livro é uma obra atribuída à autoria do Pentateuco, não tem dúvida, não resta dúvida aí de que foi Moisés que escreveu. A expressão de Deus a Moisés, escreve, Deus teria ditado tudo a Moisés, inclusive a história da criação. Isso aí é óbvio. Quando Moisés escreveu sobre a criação, ele escreveu ouvindo Deus. Assim como Paulo também vai escrever recebendo de Deus, ele mesmo vai dizer, né? Porque eu recebi do Senhor. E aí ele passava para as igrejas. Provas irrefutadas que Moisés é o autor de Gênesis pode ser encontrado na Bíblia de Estudo Dake. É uma das melhores Bíblias para provar isso aí. Tem 16 provas que Moisés escreveu o Pentateuco nela, né? Da editora Dake. É uma Bíblia aconselhável aí para quem de estudo. Linguagem da Bíblia. Falei para vocês que, ao meu ver, né, a linguagem da Bíblia, a predominante seria o aramaico ou o hebraico mesmo, porque se trata dos relatos de uma nação que era escolhida por Deus. Não sabemos a língua falada antes do dilúvio. Acredita-se que usava desenhos, isso aí é normal. Criptografia, né, desenhos que se utilizavam para comunicar como forma de escrita. Só que a língua falada não tem assim uma coisa, era essa língua, mas como nós cremos na criação por um Deus, então nós acreditamos que a língua predominante ali seria o hebraico ou o aramaico, aí houve a separação. Até o tempo de Babel havia apenas uma linguagem, todo mundo, né, falava a mesma língua. Os descendentes de São, Cão, Jafé espalharam o mundo desenvolvendo a linguagem de dialetos que foram base de linguagens futuras. Até nisso nós vemos a perfeição de Deus, né? Deus cria uma nação com um único idioma, depois nós vemos a capacidade de Deus de criar várias línguas, né? E como é que foi aí a confusão? Por que Babel é confusão? Porque o camarada estava lá construindo a torre e estava bem elevado. Deus olhou, Deus não se assustou porque Deus não tem disso, mas Deus olhou ali a união do povo ali, que se você pegar esse texto aí para falar de união é até bacana, só que é uma união que eles estavam utilizando de forma errada, mas o povo estava trabalhando unido. O povo se juntou para construir algo que estava dando certo. É por isso que tem aquele provérbio popular aí que a união faz a força. Isso é uma realidade. Se trabalharmos unidos, nós somos mais fortes. Aquele povo, ele estava a ponto de Deus olhar assim, rapaz, né? Vamos comparar aqui. Deus olhar assim, ó, não é que eles estão crescendo mesmo, estão focando no lugar, e as pessoas vinham juntando só naquele lugar e nós espalhávamos, porque nós vamos ver aqui que o pessoal, eles tinham costume de ficava um grupo aqui, já se separava, já ia outro grupo para ali e ia espalhando. Mas com esses acontecimentos aí, com o foco ali, o pessoal estava juntando ali e não espalhava mais. Ou seja, todo esse planeta para ser povoado e as pessoas num único lugar. Eu vejo diversas coisas que poderiam ter acontecido aí se não tivesse um agir de Deus. Tem tempos na Bíblia que Deus até controla o crescimento, o aparecimento de muitas bestas, para não estipar, para não colocar em extinção a raça humana. Aí teve época que muitos animais estavam tendo sobre a face da terra,
E o ser humano era pouco, então até nisso Deus controlava, até nisso Deus tinha o cuidado de controlar. Agora você imagina um povo povoando só um lugar e o planeta todo aí para ser povoado, e cheio de animais, cheio de bestas, cheio de... Nossa, então o ser humano ia viver meio que oprimido. Por isso o foco de Deus de povoar a terra. É um terreno grande para vocês viverem, então viva nele, e não em um lugar só. E aí o pessoal vai estar unido ali, construindo, e muito alto. Aí Deus vai olhar assim, esse pessoal está com uma intenção aí que se nós não intervir, se nós não agir, se não fizer algo, eles não vão sair dali mais não, vão ficar ali e acabou. E aí o que Deus vai fazer? Vai confundir. Aí o camarada estava lá no topo, aí pedia tijolo, o camarada levava outra madeira. Aí não tinha espaço para deixar, tinha que voltar. Aí começou a falar e a pessoa não compreendia. Aí foi juntando o quê? Vamos juntar. Quem é que me entende aqui? As pessoas que se entendiam, nossa, imagina. Na hora dessa divisão, se tem parente ali que não consegue compreender o outro e tem que se separar agora. Se bem que eles não tinham esse apelo, igual as pessoas têm hoje com família. Era coisa assim, a gente pode ver que lá no começo lá, tem pessoas que admiram hoje uma pessoa que mata gente da própria família. Gente, lá no começo lá, o cara só tinha um irmão lá e matou o irmão. Então, a homossexualidade hoje vive aí esse dilema aí, que eles querem implantar isso na sociedade de qualquer forma, e as pessoas, nossa, que absurdo. Mas no passado, isso era comum. A homossexualidade sempre foi reprovada por Deus, desde lá no passado. E aí houve as separações, cada um foi para um lado, e aconteceu que o plano de Nimrod aí acabou dando errado aí. Deus espalhou o povo sobre a face da terra. Já comentei isso também. A Bíblia ela é montada de forma lógica e não cronológica. O que é isso? Ela é montada de maneira lógica. O que é a maneira lógica? Se Gênesis vai falar do princípio, então eu vou colocar o primeiro livro como Gênesis. Mas não quer dizer que foi o primeiro livro a ser escrito. A humanidade, a segunda parte apresenta um resumo de como as nações se corromperam e a destruição de toda a vida terrestre pelo dilúvio. A terceira narra aí tem a referência, do 6 ao 11, narra o chamamento de Abraão e a história dos patriarcas até o fim do livro. A gente vê que Gênesis ela é concluído, do Gênesis, é concluído aí com a história de quem? José. Ele conclui com a história de José. Então, conclui com a narração aí dos descendentes de Abraão. Relata o começo da humanidade e a corrupção da raça humana. Do Gênesis. Conforme o testemunho de Estevão, a família de Jacó se compunha de 75 pessoas que subiram ali para o Egito. Aí você vê, né? De 75 pessoas saiu quase 3 milhões de almas, né? Olha que coisa, né? Saiu dali para peregrinar no deserto. Na versão dos 70, né? A Septuaginta, feita em Alexandria, o livro recebeu o nome de Gênesis, porque relata a criação, o princípio de tudo. Não é possível ao autor comentar texto, por isso, aqui entrando agora aqui em Gênesis, nós vamos falar dos temas centrais, os temas principais. Se eu for falar aqui assunto por assunto, é muito conteúdo, é um dos maiores livros da Bíblia, né? Que contém aí 50 capítulos. A primeira parte, de 1 a 5, é o surgimento da terra, através da água, pela palavra de Deus. Há comentaristas que acreditam que o mundo atual foi recriado com base em 2 de Pedro e a partir do caos.
é que eu falo para vocês. Possa ser, tem texto aí que leva a pessoa a imaginar dessa forma. Possa ser que a Terra tenha os milhões e milhões de anos, mas se tem, está oculto aí no versículo 1, de Gênesis até o versículo 2. Então nessa separação aí, se você for olhar, possa ser que haja um espaço de tempo. Passou disso aí, não tem mais não. Passou disso aí, já era. Ali já é baseado no tempo que a gente acredita da forma que ele é. Deixa eu até olhar aqui o Gênesis capítulo 1 aqui para apresentar para nós ver esse espaço aí. Gênesis capítulo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Aí aqui dá a entender o que? No capítulo 2, para ser mais preciso, a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Onde está o segredo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza. Aí ele criou. No princípio ele criou. Agora a terra era sem forma e vazia. Agora aqui já dá a entender o quê? Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus falha? Deus erra? Como é que se trata aqui de uma terra sem forma e vazia? Qual o sentido? Para que Deus vai criar uma terra sem forma e vazia? Deus, ele não é... Ele tem seus métodos, suas formas de trabalhar, e ele trabalha por algo que ele já sabe o resultado, já sabe como que vai ser. E olha que vê, a terra era sem forma e vazia. Então Deus não criou a terra sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, só de haver, Deus falou assim, haja terra. A terra seria perfeita. Então, se existe uma base de milhões e milhões de anos, seria entre isso aí. Posterior, não dá para aceitar. Por isso essa dúvida. Né? E Pedro dá a entender que houve bastante tempo. Só que esse espaço tem que estar aí. Aí sobre os animais. Os animais foram criados no sexto dia. Então, se tivesse animais aqui, nesses milhões e milhões de anos, como o pessoal acha fósseis por aí e fala que é dos animais, quando Deus criou o animal no sexto dia, era para estar escrito o quê? E recriou os animais, as bestas, não sei o quê. Não era para ser mais ou menos assim? E aí causava mais confusão ainda. A pessoa, mas como você recriou? Então foi criado onde? Aí a pessoa ia conformar com esse espaço aí de Gênesis. Entre capítulo 1 entre versículo 1 e versículo 2. Pedro diz a respeito do mundo antes de Gênesis 1 e ao mundo que durará até que os novos céus e as novas terras surgem em Apocalipse capítulo 21. A cada dia a criação corre aí, para não contradizer a ciência, alguns exegetas acreditam que cada dia da criação corresponderia a 1000 anos. Como eu já falei, ainda que a criação correspondesse a 1000 anos, não atingiria os milhões e milhões de anos. Não se pode duvidar, no entanto, da capacidade de Deus, porque Ele com uma palavra pode criar qualquer coisa. É disso que eu estou falando. Jó capítulo 1 e 1. A partir da palavra Ele pode criar qualquer coisa. E Deus não faz nada danificado. Deus ele tem os seus propósitos, os seus meios de trabalhar. O dia da criação. No primeiro dia Ele criou luz, né? Fez separação aí. Criou luz não, fez separação da luz e das trevas. No segundo dia, separação das águas. No terceiro, os frutos. No quarto, os luzeiros do firmamento, né? Que é os luzeiros maiores, né? Que é o sol, as estrelas. No quinto, os seres aquáticos. Tá vendo? Os animais aquáticos foi criado tudo antes aí dos terrestres. No sexto dia, a terra produziu os seus frutos e a formação do homem.
No quinto dia os seres aquáticos, no sexto dia a terra produziu seus frutos e a formação do homem. Teve aí também a criação dos animais. A origem dos céus e da terra, capítulo 2, verso 4, a palavra Gênesis, mais ampla no hebraico do que apenas o começo. Aqui não é Bereshit, Gênesis, tem sentido de gerações. É por isso que causa a confusão lá, a dúvida é por causa disso, ó, que o sentido aqui já é geração, ó. Aqui não é Bereshit, Bará Elohim, aqui já é Gênesis, tem o sentido de gerações, conforme o James Strong, refere-se à história da linhagem da família dos céus e da terra, familiar. Continuando aí, a oferta, aí vai falar aí sobre os acontecimentos, o trabalhar de Deus sobre a vida das pessoas chamadas. Nós estudamos aí na pré-história aí a descoberta do fogo, nós descobrimos aí como é que foi aí, o descobrimento do bronze, do ferro e essas coisas assim. A Bíblia facilita tudo para nós, mostra os camaradas que descobriu aí, através de Deus despertou inteligência neles para inventar algumas coisas. A morte de Abel e o destino de Caim. A oferta de Caim não foi aceita por Deus por haver oferecido cereais, e sim por causa do seu coração. Se bem que a oferta para a remissão de pecado geralmente era um animal, a morte do animal. Depois que eles vão ter a prática aí de cereais e de farinha. Deus deu a oportunidade a Caim de se procederes bem, será aceito. O problema era o próprio Caim e não a sua oferta. Aqui está falando também de livre-arbítrio, né? Caim deu lugar ao diabo para fazer maldade com seu irmão. Só que aí Deus ainda despertou ele e falou assim: rapaz, se você fizer o certo, eu vou aceitar. Deus deu a oportunidade a ele de se arrepender, e ainda assim ele não quis. Os primeiros inventores, no final do capítulo 4, aparecem 3 inventores que mudaram o mundo da época. Aqui vai totalmente contra aí, o evolucionismo, o darwinismo, essas coisas que as pessoas ficam falando, a era do fogo, a era do bronze, aí que as pessoas estavam descobrindo as coisas. Aí Deus levantou aí Jabal, que descobriu que podia viver em tendas, ou seja, não era mais aquele negócio fixo, só que eles paravam aqui, paravam num lugar para... Deus despertou nele a inteligência para agora poder locomover, ó. Descobriu que podia viver em tendas, locomovendo para todos os lados. Antes, os homens habitavam juntos nas cavernas, né, para se proteger, mas das dificuldades das bestas, né, dos animais. Agora, com a ciência da fábrica de tendas, o homem podia ir para qualquer lugar e carregar aí o seu gado. Aí teve Jubal, que descobriu como tirar os sons e músicas dos materiais, né, da natureza, bambus, madeira, folha, árvores, cordas feitas de tendões de animais. Teve Jabal aí que fez a tenda, e teve Jubal aí que descobriu aí, né, praticamente os materiais, mas não é a mesma pessoa. Aí tem o Jabal, tem o Tubal-Caim, né, que inventou aí os instrumentos cortantes no ferro e do bronze, aprendeu a trabalhar com bronze, né, então ele foi o pai da siderúrgica, né, literalmente. As nações do capítulo 5, esse capítulo trata dos descendentes ou da genealogia de Adão. Eber é onde surgiu aí a origem dos hebreus, o nome hebreus é derivado de Eber. Eber nasceram 2 filhos, um teve o nome de Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Segunda parte, que é de Gênesis capítulo 6 ao 11, o mundo corrompido, o dilúvio, as nações de Gênesis 10 e Babel. Capítulo 6 vai falar dos filhos de Deus e os filhos
dos homens. Mas vocês não têm dúvida nenhuma, porque vocês estudantes da Bíblia, vocês sabem que esses filhos de Deus nada mais é do que quem serve a Deus. As pessoas que servem a Deus eram conhecidos como filhos de Deus, e o filho do homem se trata aí dos ímpios, pessoas que não servem a Deus. Ele faz essa referência também. Jó usa a referência lá de filhos de Deus, mas ele deixa bem claro que é anjos. Só que no capítulo 6 não relata sobre anjos. E por outras coisas também, que se esses filhos de Deus aí, que eles se referem, fossem anjos, não seriam anjos da parte do céu, e sim seria demônios. Esses anjos seriam demônios, até porque Jesus deixou bem claro que anjos não casam. Aí tem o dilúvio teria sido local ou universal, eis a questão. Não há dúvida que o dilúvio ele foi universal, partindo do pressuposto de que a porção de terra era um só continente. Não há por que acreditar num dilúvio local, mas universal na história. Não. Se o dilúvio ele fosse local, poderia muita gente ter sobrevivido. Então a Bíblia teria... Então vamos dizer que Deus ele falhou. Se o dilúvio ele fosse local, poderia ser considerado uma falha de Deus, porque as pessoas poderiam fugir para os lugares que não foram afetados. Não era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Às vezes a gente fica olhando assim, nossa, quanta coisa, quanta isso. O pessoal, eles eram ruins. Eu acredito que foi porque, pelo fato de inaugurar o pecado, né, que estava ali próximo, mais ou menos, inaugurou o pecado aqui, e aí a perversidade era terrível. Por isso que passava, Deus mandava destruir a nação. Vai lá, mata tudo lá, porque era ruim. Só que hoje assusta ainda, né? A perversidade de hoje é assustadora. Aí tem aí a maldição de Noé ao seu filho. Tem muita controvérsia referência a isso aí. Tem uns hereges aí, tem uns que utilizam isso aí para pregar coisas malignas. Aqui trata aqui da nudez quando o cão viu Noé nu. E essa coisa do pessoal nu lá, isso não era coisa estranha não, tá? Isso aqui era coisa comum. Mas acredita-se que o cão ele foi amaldiçoado, porque quando ele viu, ele, em vez de cobrir, ele foi rir ou contar para os outros, trazer mais pessoas para ver a nudez do pai. Então se refere, tem gente que usa aí, tem gente maligna aí que faz, isso é coisa maléfica mesmo, isso é coisa de descartar totalmente. Tem camaradas na mídia aí que defendem essas teorias maléficas. Aí ele contou aos seus irmãos como poderia ter coberto e ficado quieto, mas deve ter se aproveitado da fraqueza do líder para falar mal dele. E aí Noé vai profetizar maldição sobre a vida de Cã. Não existe evidência aqui de desejos homossexuais. Outro ponto interessante é a colocação de alguns intérpretes de que não se tratou de Cão, o filho, mas do neto. Então, independente de quem se tratou, ele foi amaldiçoado, e essa maldição antigamente era terrível. Hoje também é. A maldição de pai para filho, se tem uma coisa que pega, é maldição de pai para filho. E não é pouca a quantidade de pessoas que vivem maldiçoando os filhos, tá, gente? Não é pouco. O bispo de Newton escreveu: todo o continente africano veio da descendência de Cão, né? Da Fenícia de Cartago. Noé errou, cometeu excessos de embriaguez e se embriagou. E quando um líder da igreja erra, Deus usa o caso para demonstrar a rebeldia que existe nos corações dos crentes. Da família de Noé surgem 70 nações. De Noé a Abraão são 10 gerações. De
E pode-se imaginar que o mundo na época em que Abraão tinha 30 anos de idade era de 15 milhões de habitantes. Então, ou seja, estava começando tudo, as coisas estavam acontecendo. A confusão da língua no capítulo 11, todos falavam a mesma língua porque queriam chegar ao céu. Esse episódio marca a tentativa do homem em querer conhecer os céus. O homem tem desejo de conhecer o céu, mas de forma bruta. O homem tenta, você vê que nos dias de hoje o homem tenta chegar ao céu, ele vai para o espaço à procura de vida, através de planetas habitáveis, tentando assim, ou fugir de Deus numa ocasião de aperto, se preparando para uma ocasião de desespero, encontrar guarida em outro lugar. Mas a gente sabe que guarida e descanso e repouso nós só vamos encontrar em Jesus Cristo. A terceira parte, a história de Abraão. A história de Abraão serviu a base para 3 importantes religiões. São elas judaicas, a cristã e o islã. Nós sabemos que todos eles utilizam de Abraão como patriarca. Os judeus porque tem Abraão como seu pai, os cristãos porque tem ele como pai da fé, e o islã que tem ele como fundador da religião inteira. Sabendo que Abraão é o pai dos árabes, né, que é Ismael, e ali é onde surgiu ali a nação islã. Estevão afirma que Deus apareceu a Abraão quando este ainda estava em Ur, na Mesopotâmia. Certamente aqui o pai é que acompanha o filho e não o inverso. Deus vai chamar Abraão, e aí o que Abraão vai fazer? Ele vai carregar Ló com ele. E Ló vai trazer alguns problemas para a vida de Abraão. Ló, seu sobrinho, trouxe muitas dificuldades ao seu tio. Ele pegou carona. Eu acredito que Ló enriqueceu as custas. Acredito não, Ló enriqueceu as custas de Abraão. E depois Abraão ainda vai ter que resgatar, quando ele em Sodoma ali ele tem aquelas dificuldades. Depois Deus tem que salvar ele 2 vezes, né? Uma porque ele é levado prisioneiro, depois que Sodoma vai ser destruído, e Abraão começa a interceder por Sodoma por causa de Ló. Em suas peregrinações ao Egito, Gerar, Abraão mentiu 2 vezes. A mentira fazia parte da cultura da época, especialmente nos negócios. Todos eles mentiram, né? Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Então, ou seja, era hábito deles contar mentira. Depois, Abraão vai devolver o dízimo a Melquisedeque, né? Rei de Salém, rei misterioso. Há quem diga que aqui seria uma teofania de Cristo. Supõe que a teofania é a aparição de Deus, né, de forma humana. Não por o fato dele não ter genealogia sacerdotal, por isso ele é comparado. Jetro, sacerdote de Midian, né, que era o sogro de Moisés. Vai dizer que vocês nunca se perguntaram de onde, por que Jetro como assim Jetro é sacerdote? Qual a origem disso? Lembrando, pessoal, que isso aqui é tudo antes de Levi, tá? Tudo isso aqui é antes da história aí, da separação de Deus ao povo aí, das tribos. Certamente Melquisedeque era uma pessoa que tivera a revelação do Altíssimo. Aí o dízimo, a forma do dízimo era devolvida para alguém que era maior, ou seja, o maior nas condições de Deus, o maior abençoou o menor. Então, Abraão se viu na obrigação de devolver o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão a uma posição mais elevada. Aqui onde a história está começando com Abraão, e como é que vai aparecer alguém que também serve a Deus e a gente não conhece? Então, já existia sacerdócio antes. Depois que Deus vai decretar que só vai valer, só vai ter serventia, só vai ter valor
se o sacerdote for da origem da tribo de Levi. Aí tem o encontro do anjo com Agar, na primeira vez que ela foge, né? Que você sabe que Agar foge duas vezes, né? Uma quando ela está grávida e outra depois que ela é mandada embora. Na primeira vez acontece o quê? Deus faz uma promessa com ela estando grávida. Na segunda vez Deus vem e cumpre. Ela deixa o menino lá para morrer. E aí Deus cumpre o que ia fazer através dela, né? Ia abençoar Ismael. Então, Deus abençoou Ismael. Levando consigo apenas um odre de água, né? Eles foram para o deserto, aí foi onde teve lá um encontro com o anjo. O destaque aqui é que Deus ouviu o choro do menino. Ismael teve 12 filhos, e dele procede os árabes, que de acordo com a promessa de Deus, são também abençoados. E a gente sabe que hoje os árabes é a nação que mais persegue Israel. Os árabes, eles são totalmente contra Israel, eles lutam contra Israel de todas as formas. Quando Abraão estava perto dos 100 anos de idade, Sara com 90, Deus lhe renovou a promessa de ter filho. Vale observar que Abraão riu e Sara também. Daí o nome de Isaac, riso. Quem foi que riu? Abraão. Mas quem foi aí chamar a atenção foi Sara. Abraão solicitando que Sodoma não fosse destruído, então ele queria salvar Ló. Essa aparição de Deus aqui a Abraão, ela é uma, na meu ver, ela também é uma apresentação da Trindade, né? Porque Deus fala ali são 3 anjos que aparecem, 3 homens. Deus falando ali com Abraão e 2 vai a Sodoma para destruir os 3 anjos. Mais tarde, 2 desses anjos também se alimentaram na casa de Ló, em Sodoma. Era teofania, mas eles se alimentavam, né? Foi confundido. Sansão também, no caso de Sansão, lá Manoá, quando o anjo do Senhor apareceu a Manoá, ele recebeu o sacrifício também, e foi confundido com um ancião. Depois, ele reconhece que era o anjo do Senhor. Abraão se deu conta de que não era um homem comum. Isso aconteceu com Josué também. Ele estava falando com o anjo do Senhor, e depois percebe que era uma teofania. Ao tempo que destruiu a cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitava. Uma coisa interessante aqui que Pedro escreve sobre Abraão, é possível um homem, aí acontece a situação de Ló. Deus resgata Ló de lá, e ainda Pedro descreve que Ló era justo. Ló era justo? Já ensinei sobre isso. Ló era justo? Ló era justo? Ló era justo? Mas Pedro escreve que ele era justo. Ele era justo assim. Ele estava no meio de um povo que cometia pecado contra Deus, um povo que cometia homossexualidade, um povo beberrão, um povo que só fazia o que era mal, e ele não fazia essas coisas. Aí se for olhar aí, se comparar com esse povo, mas na ocasião, na hora de colher as terras, aí ele estava dentro da igreja, ou seja, ali só tinha crente. Aí na hora de ser justo ali, ele não foi justo, né? O justo ali foi Abraão, porque Deus era de Abraão, o direito era de Abraão, e Abraão falou: escolhe aí, Ló, onde você quer ir? Se ele fosse justo dentro da igreja, né, se tratando, o que eu quero dizer ser justo dentro da igreja? Assim, ó, você tem que mostrar que você é crente no meio dos crentes. Porque você ser crente, como assim? Eu vou explicar isso. Como assim, Saúl? Lá fora é só não beber, não
trair a esposa, não prostituir, não fazer coisa errada, eu já sou diferente. Mas o negócio é que assim, o Emerson é santo, eu sou mais santo que ele, não que tem grau, mas eu procuro ser mais certo que ele ainda. Ou seja, isso é aplicar a justiça. Já lá com Abraão, o que ele devia fazer? Ele disse, não, pai Abraão, aqui é do Senhor. O Senhor que disse para onde o Senhor for, para onde o Senhor for, eu vou para outro lugar. Isso seria justiça. Mas quando Abraão falou, ele olhou o quê? Olha, as campinas, né? Se não querem se lá de cá. E aí Abraão, como justo, então tá bom, que me garante a Deus, então vamos escolher o outro lado, para mim é melhor. Então, essa questão de justiça aí, ela às vezes é fácil você ser justo lá fora, no meio de pessoas ímpias, mas o interessante é você ser dentro de onde todo mundo é santo. Imagina, você tem que ser santo onde todo mundo é santo. Se destacar onde todo mundo se destaca. É mais ou menos isso. É você ser bom em algo onde todo mundo é bom. Essa é a questão da justiça. O orgulho do rico, aqui, ó, o pecado de Sodoma não era apenas sexual. Era um povo orgulhoso, rico e desprezava os pobres. Afirma Ezequiel 16. Exemplo do orgulho da prostituição e desprezos de Deus, Judas 1:7. A cidade de Jerusalém hoje é comparada a Sodoma. Terrível. Hoje, se falando de Jerusalém hoje, tem um povo que é pegado com Deus, mas eles, a boa parte nega Jesus Cristo como Salvador, como Jesus Cristo já tinha vindo. Muitos esperam a vinda de Cristo ainda do Messias. A morte de Sara e de Isaac andava lá pela casa dos 37 anos de idade quando Sara morreu. A idade de Isaac estava mais ou menos aí. Pedaço da terra, aí vai acontecer um fato aqui também, onde Abraão vai comprar uma terra aqui para sepultar Sara, que era também uma prática lá, como aquelas que nós vimos lá no começo da aula, né? Ele vai comprar aí o local aí para que servir de sepultura, tanto para Abraão, como para Isaac, como para Jacó. A escolha de depois vai ter aí a escolha de uma esposa. Essa prática aí que Abraão vai fazer na compra desse pedaço de terra aí, é a mesma coisa que acontece ali no quadro que nós vimos aí de Hammurabi, das leis de Hammurabi. Isso era também uma das leis de Hammurabi, essa prática aí. Capítulo 15, a história de Isaac e Jacó. Aí tem a história dos gêmeos, né, Esaú e Jacó, uma história que vocês conhecem muito bem. Lembrando que o nome de Jacó não é como as pessoas dizem por aí, que é enganador. Assim como Nimrod, o nome de Nimrod, que quer dizer perverso, mais ou menos por isso aí a tradução. Jacó também, o nome não era enganador. O nome de Jacó não é por escolher. Qual mãe que vai colocar o nome do filho enganador? Nomes que as pessoas recebem, que as pessoas adquirem de acordo com a vivência, né? Tem nome que a pessoa vai adquirir que é de acordo com a prática que a pessoa tem. A gente vê bastante pessoas na Bíblia que teve o nome mudado, né? Por exemplo, Sarai para Sara, Abrão para Abraão. Então, muitos, por que Abraão mudou para Abraão? Porque agora ele foi conhecido como pai de multidões. Então, porque de Abraão ia sair multidões, porque Deus prometeu a ele que sairia multidões. Mas Jacó quer dizer que está na frente, né? E não... O nome Jacó quer dizer, suplantador, aquele que está na frente, não enganador, como muitos dizem.
Lembrando também, irmãos, que o suposto engano que Jacó cometeu, ele foi influenciado, né? Quem foi que influenciou ele? Oi? Então, ou seja, a mãe dele que influenciou ele a enganar a Esaú, que também Esaú não foi enganado, tá? Ali não foi engano, não. Ali ele não estava nem aí. É aquilo que a palavra diz. Ele estava sendo profano, ele estava menosprezando, fazendo pouco caso das coisas de Deus. A história de Isaac ocupa pouco espaço nas Escrituras. A parte da história está em 24, né, a partir do 52, depois pula para o 25. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Jacó, o príncipe de Deus, né? Jacó, a história de Jacó, que era para ser um Esaú, né, mas Esaú menosprezou, como nós acabamos de falar. Na bênção sacerdotal ali já era na referência, ali era para ser Abraão, Isaac e Esaú, só que Esaú menosprezou e passou a ser Israel. Seguindo, Jacó, o príncipe de Deus. A história de Jacó é relatada na maior parte dos capítulos da pessoa de José, como afirma. Então, a história de Jacó está sendo contada através de um dos seus filhos, né? A gente sabe que, eu vou ser sério para vocês, que do Novo Testamento, do Gênesis, o nome mais famoso de Gênesis vai ser, é inevitável, que é Abraão, né? Só que aí o nome mais comum é José. O nome mais comum, o protagonista que ainda toma mais espaço, o protagonista do Gênesis vai ser José, né? Ou seja, isso é importante para as nações, para os pais, porque ali é como se fosse Jacó. Você pode ver que Davi vai se alegrar muito quando Natan chega para ele e diz: ó, Davi, você não vai construir o templo não, mas vai ser seu filho que vai construir. Isso vai alegrar muito ele, porque ali é aquele trajeto ali. Uma coisa muito interessante na história de José aí, irmãos, ó, antes de falar isso que eu comecei aqui, em sua fuga para Padarã, Jacó caminhou no primeiro dia uns 60 quilômetros. À noite teve sonho e mudou a sua vida, né? Jacó era trabalhador, cumpridor do que prometia. Então Jacó era um homem de boa índole. Ele devia ter entre média de 67 a 83 anos de idade quando ele resolveu, né? Jacó não era um jovenzinho, ele já era bem de idade quando ele fugiu para Arã. Aí não devia ficar trabalhando de graça, né? Vai ver, vai olhar, Labão vai ver isso, vai propor para ele, e aí ele vai ser enganado, vai ser enrolado. Aí onde entra a questão da perseverança, de você ser perseverante e colocar as coisas nas mãos de Deus. Hoje nós somos muito, vamos dizer, muito rápidos. As coisas estão dando errado, a gente já quer fazer, quer atropelar as coisas e acaba dando errado. E Jacó, ele foi persistente e Deus honrou ele. A honestidade de Jacó pode ser vista na sua declaração ao sogro que o perseguiu. Depois de 14 anos trabalhando, o próprio Labão reconheceu que o Senhor o abençoara por amor a Jacó. Labão estava sendo abençoado por conta de Jacó. Depois ele vai mandar aí, quando ele decide encontrar com Esaú, né, e Labão vai atrás dele, como eu já falei para vocês. Essa perseguição de Labão a Jacó era uma prática lá de Hammurabi, que o escravo deveria ser morto. Jacó propôs que todos os machos listrados fossem seus. A propostas agradou a Labão. Ele separou os brancos dos pretos e entregou nas mãos de seus filhos, que levaram o rebanho para longe de Jacó. Deus estava abençoando a Jacó poderosamente. Eu tenho uma aplicação para fazer aqui,
mas já faço mais na frente. Ele vai encontrar agora com Esaú aqui, ó. O temor de Jacó ao encontrar Esaú. Jacó fez duas coisas antes de se encontrar com seu irmão. Enviou-lhe presente, pediu socorro do alto. São dois irmãos que estão muitos anos separados. Mas ele estava com a escolta. Mas isso não quer dizer que ele saiu para matar Jacó. Como o homem Jacó fez uma parte enviando presente a Esaú. Como não havia a quem entregar o dízimo, certamente ele deu o dízimo de tudo que tinha. Então ali era tudo um dízimo a Esaú. Sendo esses os 10% do estudante, concluirá que ele regressava abençoado por Deus. 11.000 cabeças de animais, sem contar os camelos machos, cumpriu aqui a promessa que fizeram há 20 anos antes daquele mesmo local. Então, quando ele passou ali, né, Betel ali, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia relata que aconteceu o quê quando os dois se encontraram? Se abraçaram, se beijaram. Então, assim, a Bíblia fala que ele não tinha, mostra que ele não tinha interesse no presente de Jacó. Ele veio para encontrar um parente, um irmão, cresceu junto. E Esaú ele tinha que entender também que ele que menosprezou, né, o que foram dado a ele. Então aqui ele encontra com seu irmão e para eles é muita alegria. Depois eles vão se separar, mas eles se separam em paz, né? E às vezes você não precisa perdoar a pessoa para Deus trabalhar. Você só tem que ir até ela e pedir perdão. Mesmo que seu coração não liberou o perdão ainda, mas a partir daquele momento o Espírito Santo ele transforma, ele começa a mudar o seu sentimento. No capítulo 34 o estudante depara com um drama na casa de Jacó, né? Sua única filha, a Diná, foi violentada. Seus irmãos fizeram, não agradou a Jacó. O que os filhos de Jacó vai fazer depois, né? E isso Deus vai cobrar depois. O que mais? Tão marcante foi o episódio que Deus, ao abençoar as tribos, não mencionou Simeão. Aí entra aí os filhos de José, Efraim e Manassés. José, odiado pelos seus irmãos, vendido aos ismaelitas. O que é interessante na história de José, irmãos, que eu já vou sair aqui, uma coisa muito interessante na história de José, que eles tiveram inveja de José, eles venderam José como escravo, e o que eles fizeram quando eles chegaram para Jacó? Eles contaram que o quê? Um animal, né, tinha matado Jacó, tinha matado José. Só que o interessante que você vai ver é que em momento algum a Bíblia mostra eles confessando o pecado deles. O que é que eu aprendo aqui com essa passagem de José? Que a Bíblia vai mostrar que no final das contas, José se revela para eles. José se deu a conhecer. Agora os homens teriam que confessar a Jacó que eles haviam vendido José para o Egito. E o homem que tanto temia era José, o governador. O que eu vejo aqui? Eles esconderam o pecado deles por tantos anos, mas chega uma hora que você tem que confessar. Então chegou um momento aqui agora que eles tinham que contar para Jacó que eles o enganaram. Eles fizeram algo errado. E não adianta tentar camuflar, não adianta, seja lá o que for, qual o pecado que a pessoa tenha cometido. Se ela não confessar, ele vai vir à tona depois de uma forma inevitável. E é inevitável. A forma que a mentira ela volta já é justiça de Deus. Ela vem de uma forma que não tem como você negar. Fica muito óbvio. Então por isso que é interessante. Aí o pior é que depois ela já vem como uma bola de neve. Ela já vem bem, o estrago é maior. Às vezes a pessoa pensa, fulano traiu a fulana, mas ele não contou. Talvez separa, beleza. Talvez até volta. Mas aí vão dizer que a pessoa traiu e não confessou. E aí a pessoa descobre aquilo pelo tempo que eles ficaram
e ali ela sendo enganada ou ele sendo enganado, eles separam de uma vez por todas e não volta mais, porque vai calcular o que ela vai fazer. Essa pessoa vai calcular o tempo que ela ficou ali sendo enganada por aquela pessoa. Então, errou, a melhor coisa a se fazer é confessar. Aqui veio de uma forma bacana, mas não deixou de eles ter enganado a Jacó, que era um perigo, né? Que era uma coisa ruim. Tudo é verdade, fora o nome do personagem, né? Então é isso aí, nós concluímos aí a nossa primeira aula do Pentateuco. Semana que vem nós vamos aí falar do Êxodo, aí vocês vão ver, entrando em Êxodo agora, é porque agora a gente está introduzindo aí você tem que falar de introdução, você tem que correr para falar de Gênesis, é um capítulo grande, você fala de introdução e de Gênesis. Agora não, a gente vai focar mais nos livros, agora nós vamos falar só de Êxodo na próxima aula. E vocês vão ver quanta coisa boa nós vamos extrair daí, a partir daí em diante agora, sobre, nós vamos desvendar aqui algumas coisas que tem seitas por aí, que utilizam de formas erradas para conduzir pessoas ao inferno. E estudando a palavra nós vamos ver o quão libertador é esse conteúdo, esse material que nós vamos estar vendo aí. Então hoje nós concluímos nossa aula aí, nós vamos orar, estaremos retornando ao nosso lar. Com o nome de Jesus Cristo, nós estaremos aí na próxima semana. Amém? Vamos de pé. O Emerson ora.